Olá, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos com mais uma aula de automação industrial então? Hoje nós vamos falar sobre o relé bimetálico, ou relé térmico, relé de sobrecarga, são vários nomes conhecidos aí, mas a função é a mesma, é proteger motores elétricos de sobrecarga. Então nós vamos ver certinho alguns detalhes aqui sobre os relés térmicos. Nas últimas aulas nós já vimos um pouco sobre o contactor, já vimos um pouco sobre os contatos, e não sei se você lembra, mas eu expliquei que um contactor, para simplificar, ele parece um disjuntor, só que ele liga e desliga automaticamente, você consegue fazer um comando, né? E remotamente você consegue ligar e desligar ele, não precisa ir lá na manopla dele para ligar e desligar. Só que a diferença é que ele não tem a proteção térmica, ele não tem uma proteção de corrente. Se exceder uma corrente limite, não tem proteção nenhuma. Já o disjuntor, ele, quando chega no limite dele, ele desarma. Então, para que a gente possa proteger o motor, nós colocamos o relé bimetálico, é acoplado no contactor para trazer essa proteção para o motor, não para o circuito, e sim para o motor. Então, resumidamente, é um dispositivo de proteção que você vai acoplar junto com o contactor, que vai fazer o conjunto de proteção. Ele não é o único tipo de proteção, mas é a proteção exclusiva do motor. Então são vários tipos de relé térmicos, né? Cada um tem que ser compatível com o contactor que está sendo usado. Agora deixa eu te mostrar mais ou menos como é o relé bimetálico fisicamente. Então ele está aqui, então nós temos três contatos aqui, né? Nós temos 3 contatos aqui numa ponta, na outra ponta nós temos 3 bornes do outro lado, né? E aqui nós temos mais 4 bornezinhos pequenos, que são do comando, né? Um contato aberto e um contato fechado. Nós temos o botão de liga e desliga aqui, nós temos a faixa de ajuste aqui, e nós temos um botãozinho que você ajusta se ele é manual ou se ele é automático. Então como que é o funcionamento dele? Esses 3 contatos aqui você vai encaixar no contactor. Então você vai pegar e encaixar aqui no contactor. Olha, encaixa direitinho no contactor. Você vai parafusar os bornes aqui. E o que vai acontecer? Essa ligação que estava aqui, ela vai ser transferida para essa parte. É como se fosse uma extensão aqui para simplificar. Então esses bornes aqui vão virar esses aqui. E o que acontece com isso? Toda a carga que passa no contactor vai passar por aqui. Ou seja, por aqui ele vai monitorar, ele vai controlar se está acontecendo uma sobrecarga no motor ou não. Então, por exemplo, quando que acontece uma sobrecarga no motor? Se ele estiver bem ajustado a faixa de ajuste da corrente, quando o motor ele começa a forçar demais, ou seja, está com uma sobrecarga, por exemplo, fisicamente falando, o peso, vamos dizer que esse motor esteja carregando, fazendo uma movimentação de carga, e aí esteja excedendo o peso que o motor suporta, o que vai acontecer? Vai forçar o motor e vai aumentar a corrente. Quando aumentar a corrente, o relé vai perceber e vai desarmar o sistema. Então, por isso que você liga na saída e toda a carga ela vai passar pelo relé bimetálico para ele poder monitorar. Quando ele desarma, são 2 modos de atuação. Ele pode desarmar e ficar desarmado quando você está no modo manual. Então desarma, ele desliga tudo, vai depender do que você colocar no comando, né? Mas ele vai desligar tudo e só vai ligar quando você vir e rearmar ele. Você rearma ele, aí ele vai voltar a funcionar. E existe o modo, esse é o modo manual. E existe o modo automático, ou seja, ele dá aquela sobrecarga, ele desliga o sistema. Quando ele voltar ao normal, por exemplo, ele esfriar de novo, ele vai rearmar o sistema. E se por acaso aumentar a corrente de novo, ele vai desarmar de novo. Para que os 2 funcionamentos na prática? Vamos no exemplo da movimentação de carga. Vamos dizer que esse motor esteja numa esteira, por exemplo, e ela aguenta uma carga de 100 quilos, né? Movimentando 100 quilos. E vamos dizer que essa esteira esteja com 150 quilos. Se ela está programada para 100 e a gente colocar 150 quilos, o motor vai ter um esforço muito maior para esse movimento. E ele vai aquecer e o relé térmico vai desarmar. Se eu deixar ele no manual, ele só vai rearmar quando eu apertar aqui, quando eu autorizar. Mas, por exemplo, se for uma esteira, se eu quiser, eu posso deixar no rearme automático. Porque eu percebi que desarmou, eu já vou saber que a carga está excessiva. Eu vou tirar a carga e quando eu ligar o motor de novo, ele vai funcionar normalmente porque não tem sobrecarga. E existem outros problemas em outras aplicações, por exemplo, que você deve deixar no manual. Por exemplo, um tipo de motor que funcione com a mesma carga sempre. Então vai chegar um determinado momento que ele vai precisar de uma manutenção.
seja no próprio motor ou no sistema que ele movimenta. Vamos dizer que falta engraxar lá, falta lubrificação. Então o motor ele vai se esforçar mais e o relé bimetálico ele vai perceber esse esforço a mais e vai desarmar. E o que vai acontecer? Ele não vai armar de novo, enquanto o responsável pela manutenção não fizer o check-up, verificar todo o sistema, aí então ele vem e rearma. Seria o correto de se fazer, né? Fazer uma verificação em todo o sistema para ver o porquê que ele desarmou. Porque se ele estava funcionando normalmente e desarmou, então alguma coisa fora do normal aconteceu. Você nunca pode aumentar essa faixa de ajuste só porque ele está desarmando. Se ele está desarmando, tem algum motivo. Eu já vi muitos eletricistas ou mexicistas virem aumentar aqui. E o que acaba acontecendo? Arrebenta todo o sistema. Estoura o motor, queima o motor, porque ele é para proteger o motor, justamente para não queimar. Começa a aumentar aqui ou até tira. Já vi muita gente tirar o relé. Ah não, está desarmando demais, está com problema o relé. Tira fora e deixa direto no contactor. Aí o que acontece? Uma coisa que era simples, uma falta de lubrificação que resolvia, queima o motor lá que custa caríssimo. Então você tem que saber que é muito importante você ter o relé bimetálico no seu sistema para que ele não venha dar nenhum tipo de problema. Então como é que funciona tudo isso? Todo esse sistema de ligar e desligar, ele vai ser comandado por esses 4 bornes aqui, ó, que são 2 contatos, um contato aberto e um contato fechado. Aqui é o coração de tudo. Então quando o relé ele percebe uma sobrecarga, ele vai inverter esses contatos. O que era aberto vai fechar, o que é fechado vai abrir. E é aqui que você vai fazer o comando. Normalmente é utilizado o contato fechado, ele passa pelo contato fechado. No diagrama você vai ver, vai ficar mais fácil. Passa pelo contato fechado e vai para a bobina do contactor. Quando ele percebe a sobrecarga, ele vai abrir esse contato e tira a alimentação do contactor, desarmando. E o contato aberto você pode usar para qualquer coisa dentro do seu interesse na automação. Por exemplo, você pode deixar uma sinalização ligada aqui na porta do painel ou em algum local na fábrica que vai sinalizar que aquele processo parou porque desarmou o relé térmico. Pode ser uma sirene, pode ser um alarme visual ou sonoro, né? Sirene ou lâmpada, tanto faz. Mas você vai colocar aqui um tipo de comando ou algum outro que você queira, né? Algum outro tipo de comando para indicar que o relé térmico foi desarmado por motivo de sobrecarga. Então é para isso que a gente utiliza esses contatos aqui auxiliares. Então vou mostrar para você como a gente conecta ele no contactor. Então como eu falei, são vários modelos. Esse aqui é um modelo específico. Existem vários tipos de modelos. Você vai comprar conforme o contactor. Mas esse modelo aqui em específico, ele não tem. Tem alguns que tem um contato a mais, que é do A2, que é da bobina do contactor. Porque quando você vai encaixar aqui, ó, a gente encaixa na saída, ó. A gente vai encaixar na saída, encaixa direitinho e parafusamos aqui para ele ficar, além de ficar firme, ter um bom contato, né? E normalmente ele esconde a bobina do A2 aqui, a entrada do A2 da bobina. Então o que acontece? Normalmente ele tem um fiozinho que você liga lá. Esses disjuntores relé bimetálicos mais novos, ele já não precisa, porque por exemplo, nesse modelo que eu estou te mostrando, o A1 e A2 é aqui em cima, ó. E tem alguns modelos que tem o A2 aqui, o A2 aqui e o A1 aqui. Então ele tem acesso fácil. Naqueles que vai esconder aqui, então ele vem um fiozinho aqui que você liga no A2 para facilitar a ligação aqui nas bobinas. Então é bem simples. Conectou aqui, parafusou, você vai fazer o ajuste da corrente que você precisa e fazer o ajuste se é manual, automático aqui, como é que você quer que funcione o seu sistema. Então eu quero mostrar para você aqui o diagrama do relé térmico. Então vamos ver aqui. Parece um pouquinho complicado, mas não é, bem simples. Essa parte de cima aqui você já viu que é o contactor. Então os 3 contatos principais, os 2 contatos de comando, alguns modelos têm mais ou menos, e aqui nós vemos o A1 e A2 é a bobina do contactor. Então essa parte de baixo é o relé térmico. Os 3 contatos principais, que é onde ele faz a proteção, né, o monitoramento, um contato auxiliar aberto e um contato auxiliar fechado que nós vamos utilizar no comando. Então nós acoplamos ele na saída do contactor e embaixo sai para o motor aqui para carga no relé térmico. Então aqui ele está acoplado, né? Só fiz separado para você ver a diferença. Como vai ser o funcionamento? Nessa aula não vai dar tempo da gente ver na prática, fisicamente, ali ligando o contactor, senão vai ficar uma aula muito grande e não vai dar certo. Então na próxima aula nós vamos para a aula prática, para você entender. Mas eu preciso te passar a teoria primeiro para você ver como é que é o funcionamento. Senão não adianta ficar ligando e fazendo barulho com o contactor e você não entender como é o funcionamento.
Então aqui, quando a gente ligar, você vai saber o que está acontecendo. Então vamos ver aqui num diagrama simplesinho como é o funcionamento. Nós temos a fase RST, vamos imaginar que é o sistema trifásico. Então o que eu fiz? Eu peguei da fase S aqui, ou da T, tanto faz, você pega de uma das fases. É lógico, aqui está simplificado, você vai colocar o disjuntor de proteção, etc. Aqui é só para você entender. Você pega uma das fases e você vai lá no A2 da bobina do contactor. Você já deixa uma alimentado. A outra fase, você vai passar por um botão, um contato aberto, né? Pode ser um botão, pode ser algum tipo de controle, é um contato aberto. E você vem, você passa pelo contato fechado do relé térmico e do contato fechado do relé térmico, você vai no A1. Então o que acontece? Vamos só entender aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos a ligação, vai direto na 2. Então não tem nada que impeça a corrente de chegar aqui. Então a tensão está chegando aqui na bobina do contactor. Agora vamos conferir esse caminho aqui, ó. A corrente ou a tensão chega até aqui ela não consegue passar, aqui tem um contato aberto. A partir do momento que eu fechar esse contato, essa corrente ela vai passar por aqui, ela chega no relé bimetálico. E ela vai conferir. Se o relé bimetálico está normal, o contato está fechado. Ou seja, essa corrente consegue passar por aqui e ela vai chegar no A1. Se eu apertar o botão e essa corrente vier por aqui e aqui estiver aberto, ou seja, o relé térmico tiver atuado dizendo que tem uma falha, essa corrente simplesmente não vai passar por aqui e não vai ligar o contactor. É assim que é o funcionamento aqui dos contatos do relé térmico. E quando ele atuar, esse contato vai abrir e não vai deixar ligar o contactor. E esse contato que é aberto, ele vai fechar. Ou seja, se você ligar uma lâmpada aqui, ela fica sempre apagada. Ela só vai acender quando tiver uma falha no sistema. Então fica bem fácil aqui de você entender mais ou menos como é o sistema que trabalha o relé bimetálico. Então na próxima aula nós vamos ver na prática o funcionamento do relé bimetálico juntamente com o contactor. Então se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha para mim. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, aperte o botãozinho aqui do lado, ou então embaixo você vai ver o botão de se inscrever e também ative as notificações. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima aula e um grande abraço.